um estudo, professor, que hoje eu estava lendo no jornal Folha de São Paulo, mas parece que saiu no New York Times, falando que a Covid pode provocar mais danos ao cérebro nas pessoas na comparação com as que não foram infectadas. Eu fiquei super assustada, peguei Covid 2 vezes, eu sinto às vezes que eu tô mais esquecida, minha memória parece que não está funcionando. Aí você fala, será que tem a ver uma coisa com a outra? E eu queria entender isso. Esse estudo ele foi publicado originalmente na revista Nature, e ele investigou pessoas que passaram por exames cerebrais antes de contrair o vírus e depois, meses depois, que tiveram o vírus. E eles analisaram o cérebro da pessoa, né, antes e depois. Os pesquisadores constataram um encolhimento e danos nos tecidos, principalmente nas áreas do cérebro ligadas ao olfato. E tá aí a questão, porque a pessoa perde o olfato, e tem gente que não voltou até agora. Qual é a gravidade dessa revelação, hein, doutor Vecina? Veja, não existe nada que acontece com o nosso órgão, com a nossa vida, gratuito. A gente tem uma noção equivocada de doença e cura, né? Quer dizer, você acha que existe um normal, existe a doença e depois existe outro normal. Nós não passamos de um estado para outro estado sem, entre aspas, né, pagar um pedágio. O processo de envelhecimento é um processo natural de enfraquecimento. Então, cada ano que passa, eu perco algumas competências que eu tinha. O processo de adoecimento é um processo que também é uma troca. Eu dou uma coisa e levo outra. Eu continuo vivo, mas perco alguma coisa. Então, nenhuma doença que nós tenhamos deixa o nosso organismo da mesma maneira que ele estava antes da doença. Nenhum tratamento nos reestabelece plenamente. Por isso, nós temos que utilizar algumas técnicas, que nós estamos cada vez melhorando o nosso conhecimento sobre elas, para desenvolver capacidades adaptativas. Então, para essa questão do olfato, existem treinamentos. Você pode treinar o seu cérebro para voltar a reconhecer odores que ele tinha parado de reconhecer. Como? Olha, eu não estou mais sentindo o cheiro deste negócio aqui. Você pode ser treinado a voltar a sentir, parcialmente, pelo menos, o cheiro dessa substância em particular. Então, existe forma de você adaptar de formas a diminuir aquela perda que ocorreu biologicamente, dado o processo de doença, dado o processo de envelhecimento, né? A nossa capacidade de manter a capacidade aeróbica, fazendo exercícios, etc., é uma tentativa de suplantar o processo de envelhecimento, e assim existe também uma forma de suplantar o processo de uma sequela ganha por uma doença qualquer. A reabilitação é uma parte da medicina que cuida de desenvolver capacidade adaptativa frente a uma doença que gerou uma redução da nossa capacidade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que o que você está falando, essa notícia é uma notícia correta, real, e ela traz, de certa forma, uma obviedade. Quando você adoece, alguma coisa é cobrada de você se você continuar viva. Puxa vida. Não me animou, não. É uma visão que a gente tem que ter do viver, né? E o desenvolvimento científico e tecnológico, ele pode diminuir esses problemas, né? Nós estamos, por exemplo, nos estudos de genética, desculpa, nós estamos querendo o quê? Estamos querendo desenvolver coisas que permitam que a gente possa ter essa capacidade de se adaptar e de criar novos normais. É óbvio que isso exige também uma grande capacidade de... Não é de aceitar, porque eu acho que aceitar é uma coisa muito passiva. Eu não acho que a gente tenha que aceitar, a gente tem que lutar. Mas não adianta lutar e se frustrar.
porque não vai voltar o que era a ser o que era antes, mas poderá voltar a ser algo um pouco melhor, né? Em determinadas circunstâncias, num futuro que eu acho que ainda está distante, a manipulação genética poderá trazer algumas outras consequências, né? Então, uma pessoa que faz um transplante, ela vive melhor do que quando ela tinha o órgão inteiro? Não. O transplante é uma imensa agressão ao corpo. É. Então, mas Por você isso, consegue viver. por isso prevenir a doença, né, doutor Vecina? Tudo que a gente está falando aqui, o uso da máscara, para quem aí não tomou todas as doses que estão disponíveis, tomar a sua dose e por aí vai. Vamos